Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje, no artigo da semana, vamos falar a respeito de técnicas de memorização. Como no último artigo eu falei da curva de retenção e esquecimento, e falei um pouquinho da parte de estudo, aprendizagem, enfim, algumas pessoas vieram perguntar a respeito de técnicas de memorização. E aí, esse aqui é um dos artigos que eu uso na minha aula introdutória de anatomia, porque quem dá anatomia, né, ou quem já fala de anatomia sabe que é muita coisa para a gente memorizar. E esse artigo traz algumas técnicas de memorização. Se não me falho, são 13 técnicas. É, Lembrando que o link dele vai estar aqui na descrição. E para quem conhece, né, eu estou no site do ResearchGate. Por quê? Porque eu não achei esse jornal, eu não achei esse artigo específico, tá bom? Quem souber, bota o link direto aí, mas também você vai pelo ResearchGate e manda fazer o download aqui, igual eu fiz. Tranquilo? Então, o artigo foi publicado em fevereiro de 2018 nesse jornal aqui, tá? Aqui está o autor. E lembrando que o link vai estar na descrição. Vamos para o paper propriamente dito. Esse é um artigo que é como se fosse uma revisão narrativa, tá bom? A respeito dos métodos de memorização. Na introdução ele fala um pouquinho sobre da didática, fala de memória, de como a gente, de como a nossa memorização funciona, enfim. E aí ele traz alguns subpontos dessa primeira parte. Só que a parte que nos interessa é a parte 2 do artigo. Depois, quem quiser saber mais aqui, vale muito a pena ler essa primeira parte. Mas vamos para a parte que nos interessa. É, Ele traz aqui, então, se não me falha a memória, são 13 técnicas. E aí, vale ressaltar aqui o que já está marcado, que não existe uma técnica melhor. Não existe a melhor técnica de memorização. Existe a que mais se encaixa para mim, mais se encaixa para você, para o seu colega, enfim, tá bom? Cada pessoa se dá bem com uma técnica de memorização. Eu vou falar das 13 aqui e depois vocês podem testar em vocês aí e ver qual que funciona mais. A primeira delas é a respeito da mnemônica, né? A técnica mnemônica é quando você basicamente junta ali palavras, né? Letras, perdão, você junta as letras ali que podem dar algum significado. Ele dá o exemplo aqui no texto, desculpa, ele dá o exemplo aqui no texto do arco-íris. Só que aqui no Brasil acho que a mais conhecida e que não sai da cabeça de todo mundo, né, que já estudou e fez o ensino básico, é o tal do rouxinol, né, que são das paroxítonas. Estudei isso tem muito tempo e até hoje eu lembro dessa mnemônica, dessa técnica. A segunda que ele fala é a respeito de você juntar palavras e atividades. Assim você consegue dar um sentido a um conceito que você pode estar esquecendo. Por exemplo, aqui ele dá o exemplo da palavra frágil. E aí ele fala para você fazer a junção para você ter o sentido da palavra. Nesse caso aqui, quebrável, vaso que quebra, vaso frágil, entendeu? E aí você sabe que a palavra frágil quer dizer algo que quebra, tá certo? E no caso, vaso, que seria algo que todo mundo teria em casa. Então, quebrável, vaso frágil. A terceira aqui que ele fala seria um estudante ensinando o outro. A gente tem a técnica Feynman, que faz mais ou menos isso. Eu já gravei um vídeo, vou deixar o link também na descrição, quem quiser saber mais a respeito da técnica. Mas é basicamente, eu vou ensinar uma matéria X para vocês, ou para os alunos, para os colegas de sala, enfim.
E aí, já que eu vou ter que ensinar essa matéria, eu vou ter que estudar 2, 3, às vezes 4 vezes mais para ter ela afiada na ponta da língua para poder dar essa aula, dar essa matéria. Então, isso vai fazer com que a minha retenção daquele conteúdo seja maior. A outra aqui seria usar a parte da imaginação. A gente sabe que nós seres humanos somos seres muito visuais. Então existe a diferença entre eu falar cobra ou eu simplesmente espelhar aqui para vocês a foto de uma cobra, né? A imagem traz uma sensação e ativa determinadas áreas do nosso cérebro que fazem com que aquele momento, aquele conceito, aquela coisa fique marcada. A outra técnica que ele fala aqui é foco naquele conteúdo, naquele instante, né? Ou seja, foco em você relembrar das coisas. Ele fala aqui no texto que para a gente reter alguma informação, a gente tem que estar focado e prestando atenção. Porque se isso não acontecer, a gente vai simplesmente se livrar daquela informação nos primeiros 30 segundos, tá bom? E aí, ele sugere aqui para você, professor, falar isso para os seus alunos na sala de aula, que isso pode virar uma chavinha neles, ou também você pode usar a técnica de visualização ou pedir para que eles tomem notas durante a sua aula. O outro é o uso da tecnologia. Todo mundo sabe que a tecnologia, todo mundo ama a tecnologia, se utilizada de uma maneira inteligente, ela pode ser muito eficaz na educação. E aí ele fala que os estudantes adoram mandar mensagem e tal. E aí ele fala para você, tipo assim, usar algum artifício desse, como por exemplo, você vai eleger vai ter um grupo da sala e todo dia você vai eleger uma pessoa para fazer as anotações ali e enviar para o grupo do WhatsApp ou grupo do Facebook, enfim, tá bom? E aí poderia ser uma ferramenta para você aliar a tecnologia ao estudo. O outro aqui seria a parte de você utilizar as emoções para você gerar momentos nas pessoas. É o tal do storytelling que o povo tanto fala, né? Quando você gera uma memória na pessoa, aquela situação fica presa na cabeça da pessoa, então ela vai se lembrar de maneira mais fácil. Por isso que a gente hoje em dia fala muito de data storytelling ou storytelling para sala de aula, né? Class storytelling, que aí a gente utiliza sempre estudos de caso. Então a gente dá um conteúdo todo e, cara, depois dá um estudo de caso. Como eu falei de anatomia anteriormente, então, tipo assim, a gente fala do sistema esquelético, fala de osso ali, e depois mostra um monte de foto ali de osso quebrado, né? Mostra as fotos das fraturas e existem tipos de fraturas e a gente pede para os alunos identificarem. E aí os alunos, cara, vão ver osso saindo para um lado, osso saindo para o outro aqui, opa, perna quebrada no meio, enfim, essas imagens impactantes vão gerar memórias ali nos alunos e eles vão estar tomando nota, isso vai facilitar a aprendizagem deles. Aqui ele usa um exemplo da Rosa Parks, tá? Mas eu utilizei esse que eu faço em sala de aula que dá muito certo. Outro aqui, outra técnica seria a parte de você utilizar o espaço ao seu redor ou a parte visual. A gente já falou da parte visual, né? Mas seria basicamente a parte espacial você criar ali memórias espaciais que podem ser divertidas, memoráveis e com um approach criativo para você facilitar a memorização. E aí, com isso, a memorização facilitada, né, está gerando também um pouquinho de emoção ali no aluno, ele consegue lembrar da disciplina.
Outro aqui seria a parte de usar imagens memoráveis. E aí, fala também não somente das imagens, né, mas para você utilizar os cinco sentidos. Então, falar para a pessoa cheirar, escutar, tocar, enfim. Você trabalhando esses sentidos, você consegue criar uma memorização mais fácil. E aí o exemplo que eu dei anteriormente da parte dos ossos quebrados, né, das fraturas. A décima aqui seria a técnica de palácio, a técnica do lugar, né? Que ele muda de palácio para place, então de lugar, né? Palácio para lugar. Então fica aí como você achar melhor. É basicamente você imaginar dentro da sua cabeça um lugarzinho onde você vai jogando as coisas que você não pode esquecer. Então você tem uma aula, sabe, de cálculo 1 de alguma coisa, e aí você tem imagina que dentro do seu cérebro tem uma planta lá e tem um lugarzinho que você joga as informações que você não pode esquecer. E nessa aula de cálculo 1, toda vez que acabar a aula, você mentaliza que você está pegando a informação, andando e jogando lá naquele cômodo da planta do seu cérebro que você não pode esquecer daquilo. Depois, uma que é muito utilizada já há bastante tempo, né, e provavelmente é muito sabida, é a respeito das músicas e dos sons. Hoje em dia o povo faz muitos jingles que eles chamam, né, aqui no artigo, a respeito das fórmulas da parte de matemática. Além disso, a gente também tem aqui a 12ª, utilizar os cinco sentidos, que a gente falou aqui em cima, né, anteriormente. Quanto maior o estímulo nesses cinco sentidos, mais fácil a memorização. Então, você vai dar uma aula de bioquímica, além de você passar o vídeo ali, mostrando como é que uma proteína se separa ou uma proteína se junta na outra, talvez essa junção de proteínas gere um cheiro ruim. Então você faz isso lá no laboratório e bota para o pessoal sentir, ou gera um cheiro bom, né, um cheiro doce, alguma coisa do tipo, você bota para o pessoal sentir. E por último, é usar metáforas e analogias. Quanto mais metáforas e analogias a gente utilizar, mais fácil fica essa parte de retenção de conhecimento. É, Aqui entra também a parte um pouquinho de storytelling, né, que o povo fala. Então, basicamente, aí das 13, bota aí que são 10, porque 3 a gente consegue juntar. Utilizar aqui a técnica que ele mesmo fala aqui, que é a Chunk Words and Activities. E aí, essas são as 13 ou 10, depende da sua interpretação aí, técnicas de memorização. E aí, eu separei uma parte da conclusão aqui, só para lembrar vocês o seguinte: você pode tentar cada uma delas, né? Vou até ser contra essa parte aqui inicial dele, mas saiba que se você tentar utilizar todas, não dá certo. O ideal é você testar cada uma e ver qual é a melhor para você, tá bom? Não existe a que mais funciona, não existe a melhor, existe a que funciona para você. Cada pessoa responde de um jeito. E isso tem que ficar bem claro. Beleza? Aqui são as referências e é isso aí. Vamos finalizar aqui o artigo. Lembrando que o artigo vai estar lá, o link vai estar lá na descrição do vídeo, tá certo? E que não tente fazer todas de uma vez. Teste uma, depois teste outra, depois teste outra e veja qual é a melhor para você. Beleza? Valeu!